Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui no Jesus em Família. Isso, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma palestra com dois expoentes aqui da casa. Teremos o Lucindo e o Paulo Machado, hoje nos acompanhando no Evangelho. Verdade. Então, a gente sempre faz o Evangelho, né? Como a gente costuma fazer em casa. Reúne a família, que no caso aqui a nossa grande família, Paz e Amor, está representada pelo nosso irmão Lucindo, pelo nosso irmão Paulo e também por nós, né? E aí, juntando a família, a gente coloca um recipiente de água para fluidificar, onde os nossos amigos espirituais vão depositar os fluidos positivos para a nossa saúde física. Fazemos uma prece e abrimos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, ou algum outro livro de mensagens espíritas, né? O que você achar que fica melhor para você. Mas nós gostamos de fazer sempre com o Evangelho, porque é o Evangelho no lar, né? Então a gente já pega o livro Evangelho segundo o Espiritismo, abre ao acaso, aí a gente lê um trecho em voz alta e comenta. Os familiares comentam. Então, nossos familiares são o Lucindo e o Paulo, e nós aqui. A gente vai fazer, então, o comentário e depois vamos encerrar novamente com aquela prece, onde nós vamos pedir tudo aquilo que nós necessitamos durante a nossa semana, seja saúde física, seja, enfim, recursos materiais, aquilo que a gente realmente está precisando. É a hora da gente abrir o nosso coração, porque o nosso Mestre Jesus, neste momento, está com os ouvidos e o coração atento para nos receber e receber as nossas informações para que nós realmente consigamos vencer as nossas provas, que esse é o objetivo, a gente passar por aqui vencendo cada uma das nossas provas. Então, vamos convidar a todos para, primeiramente, fazer a nossa prece. Então, vamos nos concentrar e, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, mentalizando a sua figura iluminada e através dos seus benfeitores, seus mensageiros do bem, a equipe espiritual que também está ligada à nossa casa de paz e amor, neste momento, adentra os lares de cada um de nós que estamos aqui conectados neste trabalho desta noite. E assim pedimos permissão aos mentores espirituais, ao diretor espiritual da nossa casa, para que nós possamos, então, dar por aberto o nosso trabalho do Evangelho no Lar, aqui no Grupo Jesus em Família, e também lá no canal do YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor. Eu abro ao acaso e o Paulo faz a leitura. Primeiro, vamos chamar os nossos convidados, né? Ah, mas eu ia chamar logo em seguida depois. Vamos chamar agora. Apresenta. Então tá, vamos chamar então o Lucindo e o Paulo Lourenço Machado, que vão nos acompanhar hoje no nosso estudo sobre o Evangelho. Vou dar um oizinho. Isso. Muito bem, prazer em estar aí. Tudo de bom, paz e amor. Paz e amor. Muito bem. Capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item número 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem
a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Bem, então, estamos aqui diante de um trecho do Evangelho, onde Jesus também fala da curva de aprendizado espiritual, não é mesmo? Porque, afinal de contas, a gente tem uma curva de aprendizado. Às vezes, a gente precisa galgar passo a passo e conquistando os nossos conhecimentos também dentro da espiritualidade, um pouquinho de cada vez. Mas, sobre isso, então, eu quero que o Paulo Machado pode começar para nós? Posso. É interessante todo o ensino, né, todo o conjunto dos ensinos de Jesus é muito interessante. E o Cristo ele vem nos trazer a mensagem, e ele não disse tudo naquela oportunidade, porque nós ainda não tínhamos aquela condição de aprendizado. E enquanto o Paulo ia fazendo essa bela leitura, nós estávamos pensando, né? Hoje, nós temos uma condição melhor de entendimento do que nós tínhamos à época em que o Cristo veio. E ele prometeu o Consolador, ou seja, que viria, digamos assim, um outro movimento para dar vamos dizer assim, uma complementação ou uma explicação muito mais clara, porque nós aí já estaríamos na capacidade de compreensão dos ensinos, capacidade que nós não tínhamos naquela época. E aí chegamos exatamente no que estávamos dizendo antes. Hoje, quando nós temos mais condição de entender, a nossa responsabilidade ela vai aumentando também, com essa capacidade de entendimento. E aí, quando nós vamos estudando a nossa doutrina, nós vamos vendo que ela vai nos induzindo a seguirmos um determinado caminho, um caminho diferente daqueles caminhos tortuosos e que não levavam a lugares bons, e não levam, continuam não levando a lugares bons, e ela vai nos falando acerca da compreensão de uma forma diferente do que tínhamos até a chegada da doutrina nesse esclarecimento melhor que ela tem a nos trazer, de tudo isso que ela tem aqui a nos ensinar, enfim, a nos orientar para que nós possamos seguir na nossa jornada. E aí, repetindo, a nossa responsabilidade hoje é muito maior. Esses dias nós estávamos fazendo uma outra exposição e até citamos o Lucindo, que certa feita falou, né, numa doutrinária, que havia, se não me engano, 2 amigos dele que estavam com problemas e ele indicou-os a Paz e Amor para que esses amigos pudessem ali, no contato com a doutrina, e trabalhando para que eles mesmos pudessem resolver os seus problemas. E eles foram por pouco tempo e depois não foram mais. E o Luciano perguntou para eles, mas por que vocês não foram mais lá na sociedade? Porque conhecendo nós temos que nos modificar e nós não queremos mudar. Não é, Lucindo? É mais ou menos assim a história, né? Isso aí, Paulo, é muito interessante, porque
nós vemos que a grande maioria de nós, crente, não é? Hoje, na doutrina espírita, como tu diz, nós temos uma visão diferente daquela visão, daquele aprendizado que nós vínhamos fazendo, que Deus te dá graça, né? E nós gostamos disso, né? Deus te dá graça. Deus não dá graça para ninguém. Ele dá a cada um segundo as suas obras, e isto é conquistado. Isto, como tu dissesse, nós viemos conquistando ao longo do tempo esse esclarecimento, porque ele diz assim, ó, assim, ó, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem na busca desta luz, né, vejam. Então, ele não está prometendo aqui a coisa. Luz, existe luz, não é? Mas poucos estão interessados a buscar essa luz. E o Paulo falou dos meus amigos, e uma coisa assim, depois com o tempo, lógico, tu vai refletindo a respeito disso, e ele tocou num ponto crucial. Esse é um ponto crucial, o do conhecimento. Nós temos que, aquele que tem mais, tem que dar para o que tem menos. Se tu conhece mais, a tua responsabilidade é maior. Daí nós vamos olhar para o cenário atual, a gente diz, nós não estamos aqui julgando pessoas, julgando espíritos, não é? Nós estamos aqui trazendo a informação da doutrina espírita. E se nós buscamos a doutrina espírita, houve algo que nos motivou para que nós viéssemos buscar esta luz. Porque nós poderíamos ficar na escuridão do conhecimento, das verdades espirituais, com uma vida totalmente material, e as nossas atitudes não seriam diferentes do que nós estamos vendo. Elas são diferentes porque a luz espiritual ela começou a penetrar em nós. E se começou a penetrar em nós, responsabilidade. E era isso que esses meus amigos não desejavam. Eles queriam ir lá, curar suas mazelas, suas dificuldades, e pronto, acabou. Né? E é o que nós fizemos. Né? Vai lá na Grace, olha, Grace, eu estou com uma dor de dente, bacana, e diz, a Grace te dá aquele upgrade na boca, fica bonito. Lucindo, tem que escovar os dentes, tu não me come muito doce, essas coisas, dá todas aquelas recomendações. Nós fizemos? Nós fizemos, Grace? É por aí. Alguns fazem, né? Alguns fazem. Aqueles que já se conscientizam, não é? Começam a fazer. Pode não fazer tudo aquilo, mas começam a fazer alguma coisa. E uma coisa muito interessante que eu vou dividir com vocês, eu aprendi esses dias, que nós vemos aqui esse capítulo, né? Que este ensino de Jesus, ele está, assim, sob a escuridão para uma grande maioria, né? Ou para a maioria daqueles como nós que vínhamos caminhando e não prestando atenção no caminho. Mas, que interessante, ele velou os ensinamentos para que nós saíssemos de nós. O semeador saiu a semear. Tu tem que buscar.
Tu tem que buscar a tua felicidade. Tu tem que... E aprendi agora com o Paulo, né? Aquele sino do gato, da Alice, eu adoro aquilo lá. Eu fui, inclusive, tem um site, vocês não sabem que tem um site com várias orientações a respeito. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho te serve. Tu não tem objetivos. E a doutrina, ela te dá um objetivo. O reino do céu. E aí tu tem que caminhar. E a grande maioria não quer, não é? A grande maioria quer aquela coisa assim, ó, ajudar ainda no entendimento da grande maioria e arrastar pessoas a fazerem coisas que elas não desejam fazer. Não desejam. A gente vê os filhos, tu traz os filhos, leva na evangelização, leva na doutrinária, dá aquela prensa neles, né? Aquela... Aí eles pegam o rumo. Ah, não, vão. Mas quando eles vão, o sabor aí das tempestades, o barco sai do porto, não é? Sabor das tempestades, eles ficam vagando por aí. A diferença é que eles ficaram com a informação da rota do porto. Eles vão voltar. Aí, quando voltar, lógico, a gente agrega tudo, Olha, mas tu não te esquece que em casa se faz o culto do evangelho lá. Tu não te esquece que em casa a gente vai na sociedade, toma passe, faz a prece das 18 horas, né? Aí ele sabe, ele conhece o ritmo, ele conhece a batida, né? Ele vem, tem uma ordem, tem uma disciplina, né? Ele vem, ele se arriba o barquinho dele e vai de novo para o mundo. É da vida, ele não é meu, ele é de Deus. Mas eu sou aquele que está sempre... E os espíritos que nos orientam é assim, né? Não é diferente, né, Paulo? Sabe como é que é essa batida, né? A batida é essa aí mesmo. Tu tocaste num ponto importante, Luciano, também, e lembramos-nos do Emmanuel, no Pensamento e Vida, tem um capítulo que ele fala especificamente sobre a vontade. E essa semana, no grupo de estudos, nós estávamos estudando a progressão dos espíritos na questão 122, e ali os espíritos respondendo a Kardec são muito enfáticos também ao referirem a questão da vontade. Né? Sem a vontade, nós não vamos para lugar algum lugar algum que seja positivo. Como disse o Lucindo, nós vamos, né, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E muitas vezes nós escolhemos, né, para ir, e eles são lodosos, eles são pantanosos, e nós vamos só nos afundando. E o Emmanuel diz, então, ali no Pensamento e Vida, que a vontade é um impacto determinante, ou seja, é aquilo que nos impulsiona, e é sempre para o bem, para fazermos alguma coisa de boa, de útil, de construtiva. E aqui a lição, um trechinho que o Kardec coloca, recolhendo os ensinos dos amigos, Deus nos outorgou a inteligência para nós compreendermos e nos guiarmos por entre as coisas da terra e do céu. E aí nós vamos raciocinar, nós precisamos raciocinar. A doutrina espírita, ela é doutrina de raciocínio. Nós gostamos muito de dizer que nós somos espíritas e continuamos espíritas justamente porque ela nos dá a liberdade de nós pensarmos e chegarmos nós às conclusões. Usando a razão, usando a inteligência. Não é? Se nós lermos algum trecho e não concordarmos, vamos ficar com aquilo que nós pensamos. Mas, daqui a pouco mais, com as experiências da vida, nós voltamos ali para ler, e aí a nossa condição de compreensão ela vai ser diferente.
E em sendo diferente, justamente pelas experiências, pelas flechadas da vida, as dificuldades todas que vamos encontrando, nós iremos vislumbrar aquilo que nós não tínhamos vislumbrado e constatado na leitura anterior, daquele item, daquele trecho da doutrina que nós havíamos lido anteriormente. E aí nós vamos entendendo a beleza da doutrina. Nós ainda não conseguimos encontrar nada de errado na doutrina. Nós temos que ir sempre analisando, opa, não entendi. Bom, não entendi não significa que esteja errado, que eu não concorde, eu não entendi. Então vamos lá, vamos ler de novo. Quantas vezes nós voltamos às questões lá de O Livro dos Espíritos, nós lemos lá no tempo da juventude, depois estamos lendo ao longo dos anos, e daqui a pouco paramos um tempo de ler aquelas questões, voltamos à leitura novamente, e aí nós pensamos, mas eu achei que eu já tivesse lido isto aqui, parece uma novidade. Não é? Por quê? Porque as dificuldades, a dor, elas já fizeram com que nós avançássemos e aí buscássemos realmente um esclarecimento que pudesse nos dessedentar e mitigar as nossas dores. E aí nós vamos seguindo em frente. Essa beleza da doutrina, ela vai sempre nos mostrando um caminho, vai nos dando, como disse o Lucindo, um objetivo da nossa jornada, um objetivo existencial. Por que nós estamos aqui? Qual o nosso objetivo de aqui nos encontrarmos? Estamos aqui para progredir, para avançar na senda do progresso, para corrigirmos em nós, não corrigirmos os outros, porque quem corrige a si própria, quem corrige a pessoa é ela própria. Nós não vamos corrigir a ninguém. Nós poderemos demonstrar para o outro, mas se ele, ao usar a sua vontade, não quiser seguir aquele exemplo que nós, porventura, lhe tenhamos dado, ele não vai seguir. E nós, então, vamos usar a vontade para irmos ao encontro do ensino de Jesus, desse evangelho maravilhoso, e buscando assimilar esse evangelho, nos educarmos com esta letra toda do ensino do mestre amigo. Uma coisa, né, Paulo? Tu frisaste, né? Nós falamos no livre-arbítrio, né? Na vontade, nós temos o direito de querer ou não querer. Só que nós olhamos para o outro e aí isto não, para ti, ela não soa bem assim. Então, nós, na doutrina espírita, o nosso caminhar, ela vai te dando esta visão para que tu olhe para o outro. Não vamos dizer, o outro tem seus defeitos, tudo, não é? Mas ela vai te dando uma visão para que tu não te torne aquela pessoa fanática, cobradora, aquela pessoa que não releva o outro, que se coloca como dono da verdade, como modelo. Então, tu vai entendendo isso, como o Paulo disse, a nossa vida, nós, quando éramos filhos, nós tínhamos uma visão. Nem tudo que o pai, a mãe ou os que os educadores nos orientávamos, nós não seguíamos, não é? Mas, com o passar do tempo, nós vamos trocando de posição. E aí a vida vai te demonstrando certas coisas. Onde tu era empregado, tu tinha uma visão. Hoje tu é empregador, tu tem outro. Onde tu era filho e hoje tu é pai. Amanhã tu é neto, tu é avô, tu tem o teu neto. Aí a tua visão vai ampliando. Nós vamos tendo uma nova visão. E isso é entre um livro tem sobre a análise da Gênese, não é?
da interpretação da Gênesis, são amigos do Haroldo Dutra Dias. E é muito interessante, porque ela diz que não tem somente uma interpretação, e que isto era conhecido dos judeus muito tempo, porque o profeta, o Isaías, lá, um daqueles lá, consta, está lá, eu pesquisei, ele diz que o Deus quebrou a Torá em 70.000 pedaços. A Torá era onde vinha a lei, é a verdade, né? Essa verdade ela está espalhada, porque cada um de nós vemos um prisma. E tanto que o Kardec teve o cuidado que o ponto de vista, ele diz que nós temos que olhar de cima, como espíritos, para nós não entrarmos neste confronto, vamos dizer assim, essa coisa muito radical, não é? Nós temos que sair e olhar com outra perspectiva, não mais como o homem no mundo. Nós estamos temporariamente aqui, mas nós somos cidadãos do universo, espíritos eternos. E esse dia o André fez questão de frisar que isso aí, na Paz e Amor, nós já ouvíamos muito tempo, que nós não temos uma alma, nós somos alma, nós somos espírito. É isso que nos garante esta visão, não é? Essa visão mais universalista, essa visão que vai te dar condições de que tu possa suportar e superar as tuas dificuldades, as tuas imperfeições, tu ir te corrigindo, né? Porque chega um tempo, tu adquire uma consciência que tu não vai mais necessitar dos menos amigos, como dizia Maria Guedes, não vai precisar o inimigo vir botar o dedo na tua ferida. E te chamar de gordo, tu vai para o espelho, eu sou gordo mesmo, pronto, não disse nada demais, qual é o problema? Não tem problema nenhum, sou gordo. Isso é bullying, eu acho que é uma visão meio distorcida das coisas, porque nós não podemos nos deixar influenciar pelo que o outro acha de nós, o problema que ele acha de mim, o problema dele é Deus. Agora, o que eu acho dele, aí sim. Aí é difícil, não é, Paulo? O problema daí eles botam na conta lá. O Luciano tá... Vamos arrumar uma pontinha para ele, né? Aí a gente enfrenta aquele problema da gente dizer assim, não sei porque eu sou tão bom, eu vou na sociedade, eu sou espírito, eu rezo, eu dou pão para os pobres, mas eu sou tão bom, o que está errado na minha vida? Tá. Um dia nós vamos saber. O Luciano estava aí. Diga-se, Grace. Não. Pode falar, Paulo. Não, enquanto o Luciano estava falando, nós tínhamos aqui ao lado o livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, e tem uma partezinha assim, que se encaixa em qualquer tema, e diz assim, quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, eu o tinha perdido. Resolvi amar e ajudar o meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com o meu irmão. Esse estilo palavra de verdadeiro. Esse ensinamento é verdadeiro. Nós precisamos, e o Luciano tocou assim também nesse aspecto, nós precisamos ter a tolerância em relação ao nosso próximo. E tolerar é respeitar a que o outro seja como ele quiser ser. Assim como nós queremos que os outros nos tolerem, nos respeitem,
como nós queremos ser. Um quer torcer para esse clube, o outro para o outro, um quer torcer para um partido, outro para outro, né? Às vezes as pessoas brigam, né, em função disso. Ah, mas tu não és isso, tu não pensas como eu, etc, etc. E aí acabam entrando e criando conflitos sérios, muitas vezes até não se falando uns com os outros, muitas vezes por causa de bobagem, exatamente por não respeitarem o direito que o outro tem de ser como ele quiser exatamente ser. Se ele quiser ser gordo, ser magro, usar cabelo ou não, né? Se ele quiser fazer assim ou assado, né? Se quiser se vestir desta ou daquela forma, combinar ou não a sua roupa, enfim, quiser ter os pensamentos que ele deseje, isso está no direito, no uso do livre-arbítrio que ele está fazendo. Se nessas escolhas que ele faz, ele fizer, ou com essas escolhas, ele fizer alguma coisa não boa, bem, vai ser um problema dele com o nosso pai. O nosso problema é tudo aquilo que nós deixamos de fazer de bom ou fazemos de errado. Aí realmente nós estamos indo contra a lei do nosso pai. E depois, como diz o Lucindo, né, aí o bicho pega. E quando o bicho pega, a gente quer dar no pé, né? Mas ele vai atrás de nós. Vai atrás de nós, né? Mas vai atrás de nós, mas o Pai, ele é misericordioso. Isso é sempre importante nós ressaltarmos em todas as nossas atividades, assim, que é um Pai soberanamente justo, e justiça é a reposição das coisas nos seus devidos lugares, mas ele também é soberanamente bom. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu não preciso, ao me reequilibrar frente à lei do nosso Pai, passar pela mesma dificuldade que eu infligi ao outro. Se eu trabalhar no bem, se eu trabalhar em benefício do meu próximo, eu vou conseguir esse reequilíbrio. Mas muitas vezes nós, no uso da vontade, achamos que não, que é difícil, aí não lembramos ou queremos fugir dos compromissos que nós assumimos no planejamento da encarnação e que aceitamos, né, esse planejamento que nós aceitamos, e ao chegarmos aqui nos revoltamos e dizemos, não, isso não dá, etc., é ruim, etc., e tal, tal. Aí realmente o bicho vai pegar, aí nós vamos passar pela dificuldade que nós poderíamos ter evitado de enfrentar, justamente por não querermos sair da zona de conforto. Às vezes, pois hoje tem a doutrinar, hoje eu tenho que ir na sociedade, mas hoje vai ter o futebol, hoje vai ter o último capítulo da novela, hoje vai ter isso, ou vai ter aquilo, ou eu tenho que sair para tomar umas que outras aí com os nossos, né, com os amigos, etc., etc. E aí nós vamos perdendo tempo, na verdade, da nossa jornada. E a jornada, como diz um amigo nosso, o taxímetro está ligado, ou seja, o tempo está correndo. Vai chegando um momento, claro, amanhã, ou seja, em outra encarnação, Deus vai nos oportunizar que nós nos reequilibremos. Mas por que nós vamos adiar para encarnações seguintes aquilo que nós podemos tentar ir cumprindo nesta jornada, e vendo os benefícios que o caminharmos dentro do caminho do bem, como a doutrina nos diz, e o Cristo demonstrou, então que esta caminhada na jornada do bem, ela nos é extremamente positiva e construtiva. Uma coisa importante, né, Paulo, que dá para notar como nós começamos a falar no capítulo 24, sobre a candeia, e nós estendemos esse conhecimento nosso a respeito do ensino de Jesus, ele abrangeu já uma área muito grande. Muitos vão dizer, mas eles começaram a falar sobre a candeia debaixo do alqueire, estão falando agora... Mas isso que nós estamos conversando é conhecimento, gente. Porque as nossas lutas, elas são as mesmas. Nós temos as nossas dificuldades. Mas
ao passar por ela com o esclarecimento da doutrina, com a luz, ela vai sendo algo suportável, muitas vezes superados esses empecilhos, como o Paulo citou, né? Um ato de amor cobre uma imensidão de pecado. Ele não cobre todos, nós somos conscientes, mas uma imensidão de pecado. E nós queremos que quite a dívida. Não é assim. Nós, espíritas, sabemos que este nosso modo que nós vínhamos tendo não muito acertado foi um aprendizado que nós fizemos em vivências passadas, com conhecimento limitado para certas informações, e que nós assumimos responsabilidade. Hoje, chegando na doutrina, essa luz nos diz que aquilo lá estava errado, né? Que aquilo não estava correto. É aquele ensino de Jesus. Ouviste o que foi dito, né? Odiará, foi ouvido, foi aprendido. Eu, porém, vos digo. Ele está nos dando um novo objetivo. Ele está nos apontando um novo caminho. É isso que nós não assimilamos, custamos assimilar. E isso está nos ensinos de Jesus, está velado, essa luz está velada. Ela nos alcançou aqui, ó, há 2000 anos, ela nos alcançou. É isso que nós estamos fazendo. A luz estava sobre o candeeiro. Nós entramos e aí nós notamos a luz. E ao notarmos a luz, a doutrina nos diz que é esclarecer e consolar. É o objetivo da doutrina. Eu esclarecido, eu me consolo. Qual é a consolação? É tudo isso que nós falamos a respeito das nossas vidas hoje com a luz da doutrina espírita, não é? Então, não tem nada de mágica, tem sim vontade, trabalho, sacrifício. Hoje tem um jogo está tendo um joguinho da seleção lá. Nós estamos aqui conversando. Viemos aqui esclarecer, participar com os nossos irmãos, porque a nossa consciência está nos dizendo para nós que não somos só nós encarnados. Nós temos muitas testemunhas daquele grupo que eu participava no passado, que eu era o guerreiro, que eu fui o político que fazia o que nós estamos vendo aí, que a gente não aceita. Eu fui. No passado, eu sou esse homem. Só que eu vindo, a doutrina veio me esclarecendo, a justiça do Pai, como o Paulo disse, foi colocando as coisas no lugar, né? Aí, olha, Lucinda, é esse macacão que eu vou te dar. Não, mas não tem um amarelinho. Não, é esse aí. Mas esse aí está muito sujo. Dá um amarelinho. Não, é este. E vai. Né? Então, as coisas, para nós, ela é mais fácil de aceitar. Não que nós não nos doa a partida de um ente querido, não uma doença. A gente sente, mas nós não podemos parar a vida, o mundo, por causa de um acontecimento conosco. O mundo está aí, as coisas estão andando, tu precisa pagar os boletos, tu precisa ir à frente. Então, aquilo tu vai trabalhando e o outro lado
também, né, vai vendo que, olha, aqui a vida é diferente, vem cá, tem outras coisas para fazer, e tu vai indo e tu segue a tua vida. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos lá, não é porque nós não gostamos de futebol. Gostamos do futebol, como qualquer um gosta. Mas o problema é a responsabilidade assumida. Não foi com a Grace, não foi com o Paulo, não foi com ninguém. Essa responsabilidade é nós e Deus. Nós e Deus, somente nós. Porque quando chegamos ao plano, era somente nós e Deus. Quando deixarmos o plano, nós e Deus. Mas ninguém. Ninguém vai morrer por causa que eu morri. Não. O pessoal vai dar um jeito. Ah, mas eles vão passar muito trabalho. Vão passar trabalho, mas eles se ajeitam, se arrumam, as melancias vão se acomodando, o pessoal leva a vida. O mundo não vai parar, porque eu cheguei aqui, eu cheguei a esse plano sozinho, através dos meus pais, não é? Que me deram essa oportunidade, e alguém que me afiançou lá, assinou uma nota promissória daquele tamanho, e disse, não, vou dar um crédito para o meu moreno aí. E eu apareci aqui, estou aqui, fazendo o possível, né, para saudar ao menos parte dessa imensidão de pecados. Não adianta, gente. É um problema de consciência. É um problema de responsabilidade. Não é com a casa, não, é com a causa do bem, a causa de Jesus. Isso, um dia, a Maria Guedes, um dia me chamou e me disse, não, Luciano, não vem aqui, não é por causa do fulano, é por causa do ciclano, é por causa disso, aquilo. Eu venho aqui por causa do mestre. Eu sei que ele, através desta corrente, ele me dá oportunidade. Então, eu sou trabalhadora de Jesus na corrente, na Casa de Paz e Amor. Quando ela ia em outra sociedade, eu trabalho lá, eu trabalho aqui. Então, não tem jeito. O problema é que nós criamos barreiras, muitas barreiras, né? Essas tradições, a minha casa, o meu pai, a minha mãe, tudo é meu, né? E aí nós ficamos parados no tempo, gente, parados no tempo. Olha, já são 21h45, gente. Não, mas aí tá bom, né? Tá bom o papo. Aí a gente fica com vontade de falar mais e ouvir mais. Só para concluir, então, já que já perdemos mesmo um pedaço do jogo, né, Luciano? Vamos seguir. Pois é, né? Meia-noite. Mas só nos lembramos, enquanto o Luciano estava falando agora por último, de uma história do livro Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, que já desencarnou em 2018. E a história é Atribulações de um Espírita Desencarnado. Então, conta o Simonetti que, se não me engano, era Eustáquio, tinha sido médium e tinha trabalhado num grupo mediúnico de uma determinada casa por mais de 25 anos ali com um grupo de companheiros. E ele havia desencarnado. E depois de um tempo em que ele passou por um estado assim de perturbação, todos nós passamos mais ou menos conforme a condição de cada um, ele se comunicou nesse grupo. E aí ele saudou a todos, e todos o saudaram, enfim, nós dissemos, ele havia trabalhado por 25 anos com aquele grupo. E ele disse, olha, tudo que a nossa abençoada doutrina disse é a mais pura realidade. Recebemos conforme as nossas obras. E ele, daqui a pouco, parou e imprimiu, e voltou a falar novamente através do médium, e imprimiu um leve tom de tristeza nas suas colocações. E aí perguntaram, mas Eustáquio, por que você está assim triste? Olha, na verdade, não é difícil a gente fazer o bem para os outros, alcançar um pedaço de pão, né? Ir visitar um doente, ligar para alguém, isso não é difícil.
O difícil mesmo é conter a irritação, é conter a palavra, ou seja, é realizar a reforma interior. Isso é que é o difícil na nossa jornada. Tá? A gente ir trabalhar na sociedade, vai lá, aplica o passe, ou faz a doutrinária, ou desenvolve qualquer outra atividade, isso não é difícil para nós. Tá? Mas o difícil, como ele disse, é nós fazermos com que a doutrina, nós trabalharmos para que a doutrina ela entre em nós e ela nos ajude para que nós tiremos de dentro de nós todas as dificuldades. E aí os amigos disseram para o Eustáquio, mas não se martirize, afinal, ninguém é perfeito. E aí ele diz, realmente, ninguém é perfeito. Mas, com o conhecimento que nós temos da doutrina, nós já possuímos a obrigação de tentar sermos pessoas melhores. Aqui estamos resumindo em função do tempo. E ele se despediu, e naquele dia, diferentemente do que faziam sempre, que era de comentar tudo aquilo que havia sido objeto de manifestação no trabalho, naquele dia eles foram embora todos cabisbaixos, pensando que se desencarnassem não estariam numa posição muito melhor do que a do Eustáquio. Nós temos a necessidade de aproveitarmos o tempo, mas para cuidar aqui de nós. Irmos no dentista, né, que a Grace e os colegas precisam, né, procurar os advogados também, né, Paulo? Mas nós vamos cuidar de nós como espírito imortal que somos. Muito bem. Bom, hoje estava muito bom, né? A gente não tem vontade de parar. Mas só para concluir, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um filme que eu vou deixar uma dica aqui. Na verdade, não é um filme espírita, mas é um filme com um cunho cristão. E conta a história de uma professora que ela acabou sendo processada por ser acusada por fazer proselitismo em sala de aula, porque ela comentou a respeito de Jesus e a respeito de alguma passagem de Jesus, e acabou que não caiu bem na sociedade daquele país, e ela foi aos tribunais, foi julgada, enfim, e o final eu não vou dizer para vocês assistirem, que é muito interessante. E o nome do filme é Deus Não Está Morto, número 2, e fala justamente sobre isso. Ela espontaneamente se colocou colocou a verdade de Jesus, né? Mas como um fato ali, e acabou se dando... Não vou contar o resto. Assistam, que é bem interessante, porque o final de semana está aí, né? E a gente precisa de bons programas, né? Não é espírita, mas é cristão. Então, fica aí uma dica aí. Né? Falando exatamente sobre isso, né? Sobre a divulgação, né? Da moral de Jesus, né? Que a gente precisa tanto. Pessoal, muito obrigada, hein? Super, super, super. Olha, demais aí vocês com a gente aqui. Brinquei com o Paulo, né? Nossa, mas o Luciano e o Paulo Machado juntos vão estourar a boca do balão. E realmente, né? Porque vocês são muito engraçados. O bicho pegou. A coisa assim muito leve, muito, né? Muito informal, e que é como tem que ser o evangelho, né, pessoal? É assim que tem que ser, né? Só para concluir, eu queria, e acho que o Lucindo vai fazer também o mesmo, queríamos mandar um abraço muito fraterno, muito apertado às nossas queridas irmãs Mara e Maura Gomes e aos familiares, em função do desencarne da irmã, das duas, né? E a doutrina, ela nos ajuda nesses momentos, ela não nos tira a dor, mas ela faz com que nós não entremos no desespero. Então, que elas levem o nosso carinho, o nosso abraço, já nos comunicamos menos com a Mara, e levem todo o nosso amor, nosso carinho, nossa dedicação, a nossa solidariedade neste momento, que sabemos que é difícil, mas estamos todos juntos aí nesta caminhada. E a nossa envolvendo, né? A nossa corrente de trabalhadores, né, se manifestou, e nós sentimos que não só os encarnados, mas estivemos sempre presentes e estaremos sempre presentes, pois
elas fazem parte dessa grande família cristã, não é? Através da Casa de Paz e Amor, porque a família é cristã. Nós somos espíritas, né? Espíritas cristãos, e elas fazem parte. Hoje também a Bebel nos lembrou que é o aniversário do desencarne do Ângelo Agarô, em 1900, na data de hoje, em 1932. E o Ângelo Agarô foi presidente da nossa casa, foi presidente da nossa Federação Espírita e é o guia espiritual da Casa de Caravaneiros da Fraternidade. Então, não é de graça que eu e o Paulo estamos aqui. Nós estamos representando, né, o nosso querido amigo, né, trabalhador de Jesus, e que está todo trabalhando sempre, né, e leva sempre o nosso reconhecimento pelo que ele fez, pelo que ele deixou, tanto que nós fomos beneficiados com o esforço que ele fez, né, na presidência da casa e na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, fica o nosso abraço para todos, tá? Bom, então vamos... Lucindo, estás convocado para fazer a prece de encerramento, então. Então, tá. Tá bom? Então, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, ao guia espiritual da nossa corrente de paz e amor, ao nosso companheiro Aguarô, que trabalha, que é guia espiritual na Casa de Caravaneiros da Fraternidade, a todos os trabalhadores do Mestre que se movimentam nesta falange de luz, atendendo a todos necessitados, que se fazem presente nessa hora, em todos os lares que estão conectados conosco neste momento de comunhão com o mais alto. Nós pedimos que essas bênçãos alcancem a todos, que chegue aos lares, fortifique a cada um dos nossos queridos irmãos, a todos os trabalhadores que se predispõem a levar ao próximo um copo d'água, um prato de comida, uma roupa, um sorriso, uma consolação, um esclarecimento. Todos nós que, de alguma forma, nos colocamos à disposição do trabalho para Jesus, com Jesus, possamos levar para o caminho esta vibração tão grande que nos envolve neste momento e possamos todos nós dividirmos com todos os nossos irmãos, os quais seremos chamados a conviver nas nossas atividades. Abençoa, Senhor, a todos nossos irmãos em humanidade, encarnados, desencarnados, que chegue aos hospitais, às casas de saúde, aos lares onde existam alguém em sofrimento, Senhor, e que a sua bênção de paz, de amor, permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, damos por encerrado o nosso trabalho dessa noite, desejando a todos um excelente final de semana. E amanhã tem mais, 15 horas, tem palestra doutrinária na Paz e Amor Virtual. E aqui no Jesus em Família também. Um beijo. Tchau. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Paz Boa e amor noite a para todos. todos. Paz e amor. Paz e amor.